O poço de água de Woodin Dam. Ele pode ter o título de poço cavado à mão mais profundo do mundo, mas à primeira vista parece apenas um pequeno poço desativado, e como está coberto, é impossível imaginar que ali tem algo de especial. Está localizado em algum lugar perto de Brighton e Hove, na Inglaterra. Apesar de sua aparência discreta, sua profundidade se iguala à altura do Empire State Building, 390 metros para baixo do solo escuro e úmido. Ei, jogue uma moeda e faça um pedido. Espere, não é um poço dos desejos. Ah, deixa pra lá. Em meados do século XIX, uma poderosa corporação queria construir uma nova casa de trabalho na área hoje conhecida como Elm Grove. Eles decidiram construir junto uma escola industrial também, para os jovens cujos pais viviam na casa de trabalho local, e o objetivo era ensinar aos jovens os hábitos da indústria. A corporação precisava de água para sua nova instituição, então decidiram cavar um novo poço, pois era muito caro trazer água encanada do sistema hidráulico mais próximo. Eles primeiro queriam fazer um poço revestido de tijolos com 1,80 m de largura e até cerca de 120 metros de profundidade, que é onde esperavam encontrar o lençol freático subterrâneo. Eles cavaram por 2 anos e o poço passou dessa profundidade, mas nada de encontrar água. Então pensaram que de alguma forma haviam errado a fonte de água e começaram a cavar horizontalmente em 4 direções diferentes. Mesmo depois de muitas horas de trabalho e vários túneis em diferentes direções, ainda nada. Nos 2 anos seguintes, não pararam de cavar. Os trabalhadores desciam escadas frágeis centenas de metros abaixo da superfície, iluminados apenas pela luz das velas. E só usavam ferramentas manuais para carregar seus baldes com terra até a superfície. Em seguida, usaram tijolos que outros trabalhadores enviavam de cima para revestir as paredes do estreito interior. O calor lá embaixo era intenso. Só era possível respirar graças aos motores a vapor que bombeavam o ar pelos canos até embaixo. Após 4 anos de escavação, alcançaram a profundidade de 392 metros, 259 metros abaixo do nível do mar. Nesse ponto, a água finalmente surgiu. Mas à medida que ela avançava, os trabalhadores tiveram que fugir para não se afogar. Levava 45 minutos para escalar esse poço tão profundo. O empreendimento custou caro e a empresa prescindiu de um esforço enorme. O poço foi usado por apenas 4 anos e foi abandonado em favor de outro mais prático. Uma parede de tijolos e pedra de 60 centímetros cerca o Woodin Dam Waterwell atualmente, assim como uma tampa de metal cobrindo o topo para que ninguém caia. Certamente pareceria uma viagem ao centro da Terra, você não acha? Uma equipe de pesquisa levou 20 anos para perfumar o Kola Super Deep Borehole. Ele tem mais de 12 km de profundidade e, apesar de chegar tão fundo, o manto nunca foi alcançado. A broca percorreu apenas 1/3 do caminho total através da crosta. O calor era insano, o que tornava o trabalho ainda mais difícil. Além disso, a broca ficou presa em uma rocha, então o projeto foi finalmente abandonado em 1989. A península de Kola está localizada nas profundezas do Círculo Polar Ártico. Florestas, lagos, neve e névoas misteriosas transformaram esta área em uma cena de conto de fadas. Mas no meio de um prédio em ruínas dá para ver uma pesada tampa de metal enferrujado. Está embutida no piso de concreto e presa por um anel grosso e enferrujado de parafusos de metal. E esse é o ponto artificial mais profundo do nosso planeta. Bingham Canyon Mine, perto do Salt Lake City, Utah, também é legal. Essa mina é mais conhecida como Kennecott Copper Mine. Abrange 7,8 km² e produz mais cobre do que todas as outras minas na história do nosso mundo. Foi inaugurada no início do século XX. Atualmente é propriedade de uma grande corporação. Em 2010, eles até declararam que gostariam de aprofundar mais a mina em cerca de 90 metros. Bingham Canyon Mine tem diversas estradas. Se fosse possível estendê-las para formar uma única estrada em linha reta, ela poderia ir de Salt Lake City até Denver ou de Belo Horizonte a Curitiba. Houve um enorme deslizamento de terra em abril de 2013 nesta área, tão forte que até causou terremotos. Esta é a mina a céu aberto mais profunda do mundo. É tão profunda que os astronautas em órbita podem vê-la. Os humanos começaram a cavar em direção ao manto do planeta na década de 1960. Foi quando cientistas americanos começaram com algo que chamam de Projeto Mohole. O projeto recebeu esse nome em homenagem ao homem que descobriu a fronteira entre o manto e a crosta terrestre. A equipe não perfurou em terra, mas de um barco no oceano.
A crosta é realmente mais fina no fundo do oceano, embora a parte difícil seja que a crosta é mais fina nas áreas onde o oceano é mais profundo. Vai saber, os pesquisadores estavam perfurando próximo à ilha de Guadalupe, que fica na costa oeste do México. Há um poço de tamanho impressionante com uma história de fundo incrível. Um homem em uma parte seca da Índia realmente fez o impossível. Ele cavou um poço em apenas 40 dias. Sua esposa não tinha permissão para tirar água de um poço que havia na aldeia por causa da casta a que pertenciam. Ele então decidiu cavar um poço sozinho para ter uma fonte de água para sua família e para a comunidade. Ninguém acreditava que fosse possível, mas ele pegou sua pá e continuou cavando dia após dia, todas as manhãs antes de ir trabalhar, e à noite depois que voltava do trabalho. 40 dias depois, ele finalmente chegou à água e provou que algumas pessoas às vezes podem realmente expandir seus limites mentais e físicos para alcançar o impossível. Imagine como é difícil cavar uma mina manualmente. E estamos falando de uma mina realmente grande. Se mineravam diamantes sem máquina alguma. Podemos encontrar um caso assim na África do Sul, na província de Kimberley. Um tubo geológico se formou ali após um avanço de gases da crosta do nosso planeta. O tubo recebeu o nome de Kimberlito em relação à região. O túnel tem a forma de uma cenoura bem grande. Você pode ver sua parte cônica superior que se estreita à medida que se aprofunda, transformando-se em uma veia no final. 1870 foi a época em que a febre dos diamantes começou na cidade de Kimberley, quando quase 50 mil pessoas mineravam e extraíam mais de 20 milhões de toneladas de solo usando apenas pás e picaretas. A área de desenvolvimento era de quase 17 mil metros quadrados. Eles cavaram até 240 metros de 1871 a 1914 e extraíram enormes quantidades de diamantes, no valor de mais de $1 bilhão. Esta mina se tornou um lago artificial. Hoje é o marco mais pitoresco desta província. A cratera de Darvaza é um dos locais mais exclusivos do mundo que você pode encontrar. É um buraco ardente que fizeram há mais de 40 anos. Esta cratera foi aberta no deserto do Turquemenistão. Provavelmente foi uma consequência de um acidente de perfuração. Os geólogos então atearam fogo de propósito. Eles temiam a liberação de mais gases nocivos que pudessem ter um impacto negativo no meio ambiente, por isso queriam queimá-los. Também queriam evitar a propagação do gás metano depois que o solo abaixo da plataforma de perfuração desabou em uma caverna. Então, agora temos um buraco de 30 metros de profundidade. Eles pensaram que a cratera queimaria apenas por uma semana ou pouco mais. Mas, eles estavam errados. O problema é que a cratera está queimando há mais de 40 anos. Na verdade, não é tão ruim assim. O buraco em chamas se transformou em um local bastante popular que atrai muitos turistas. Até parece um portal para o núcleo da Terra. Ei, não se esqueça de levar alguns marshmallows para assar.